Bem-vindos a mais uma aula de histórias maravilhosas. E hoje veremos histórias da prisão e da libertação da prisão do Alter Rebbe. O Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, como já estudamos há tanto tempo, o Tânia, o autor do Tânia, que seria o GPS para a alma também, e outros dezenas de livros que ele escreveu. O Alter Rebbe, o autor do Chabad, ele foi preso. Em 1798, o Alter Rebbe, ele foi levado à prisão. E veremos hoje algumas histórias relacionadas a esse momento tão pesado na vida particular do Rebbe, da sua família, dos seus discípulos e, na verdade, de todo o judaísmo que estava pendente nesse grande líder no Alter Rebbe. O Alter Rebbe foi o fundador da Hassidut Chabad, da linhagem de Chabad, que é aquela que nós pertencemos, o Beit Chabad do mundo todo, surgiu a partir do Alter Rebbe. Alter Rebbe, o velho Rebbe, porque é o primeiro Rebbe do Chabad. E o nome dele era Rabbi Shneur Zalman de Liadi, da cidade de Liadi. Ele começou a difundir muita Hassidut, muita mística pelo mundo, em continuação do seu mestre, o Maggid Memezrit, e o mestre do mestre, o grande Baal Shem Tov, que fundou todo o movimento da Hassidut. E como já contamos nas histórias do Baal Shem Tov, a oposição foi muito pesada contra o Baal Shem Tov. A oposição judaica mais ortodoxa foi muito contra o Baal Shem Tov, mais ainda contra o seu sucessor, o Maggid, e mais ainda contra o Alter Rebbe. Eles não apoiavam a difusão da mística e da Hassidut pelo mundo de uma forma tão ampla, tão aberta, tão acessível a todos. Então eles fizeram de tudo para impedi-lo. E o Alter Rebbe, ele tinha muitos Hassidim, muitos discípulos que moravam em Israel, e tinha um Rebbe deles lá, o Rebbe Nachmed Mehoradok, que era um grande colega e também mestre do próprio Alter Rebbe. Só que os judeus em Israel eles eram muito, muito pobres. E para isso, o Alter Rebbe ele juntava fundos, arrecadava tzedakah, que aliás, as nossas últimas 3, 4 aulas foi sobre tzedakah, sobre doação, que o Alter Rebbe escreveu principalmente para apoiar financeiramente os seus alunos que moravam em Israel. Então, o Alter Rebbe ele mandava muito dinheiro para Israel constantemente. Só que, na época, Israel era controlado, era dominado pela Turquia, pelo sultão turco-otomano. Então, esses mitnagdim, esses do contra, que não gostavam das atividades do Alter Rebbe, eles foram ao governo russo e delataram ele estar criando uma revolução contra a Rússia, contra a mãe Rússia, porque ele estava apoiando a Turquia, que era o grande inimigo da Rússia. Então ele mandando dinheiro, que ele realmente mandou muito dinheiro para os judeus pobres, mas não para apoiar uma revolução, uma rebelião contra a Rússia. Só que eles usaram isso como um grande argumento contra ele. E ele acabou sendo preso. E veremos hoje um pouco dessa primeira parte de como que foi essa prisão do Alter Rebbe. E se Deus quiser, daqui 2 dias veremos mais uma aula, continuação dessas histórias. Não percam,
excepcionalmente, teremos mais uma aula de histórias nessa semana para podermos, pelo menos, terminar essa parte da prisão do Alter Rebbe. 1798, no meio de Simchat Torah, no final das grandes festas, aparece guardas, soldados, procurando pelo Shneur Zalman. Quando o Alter Rebbe percebeu que eles estavam indo atrás dele, ele fugiu. Ele fugiu em direção à casa de um dos seus grandes alunos, que era o Rebbe Shmuel Munkes. Shmuel Munkes era conhecido como uma pessoa muito engraçada, muito não atrapalhado, mas era um Hassid, era um devoto, um discípulo muito devoto ao mestre. Só que sempre fazia uma brincadeira no meio, falava palavras meio assim afiadas. Ele tinha uma intimidade muito forte, muito grande com o Rebbe. Então, ele entra na casa do Rebbe Shmuel Munkes e ele pergunta para o aluno: o que eu faço? Me entrego ou não me entrego? Devo me entregar aos policiais, ir à prisão ou não? Eu estou com medo. E o Shmuel Munkes vira para o Rebbe e fala: com certeza que o senhor tem que se entregar. Porque de duas uma. Se o senhor é realmente tudo isso que o senhor está se mostrando ser, um grande homem, um grande líder, um grande tzadik, uma pessoa ligada com Deus, e tudo que está fazendo é por causa que os teus mestres, o Baal Shem Tov e o Magid, te orientaram que você fizesse toda essa difusão do misticismo e da Hassidut pelo mundo, então o senhor não tem nada que temer, porque a tua fé em Deus é absoluta. Agora, se o senhor não é isso tudo que o senhor está demonstrando, o senhor não é esse homem justo, não é um tzadik, não é uma pessoa tão espiritualizada, então você merece ir à prisão. Porque com todos os teus ensinamentos, você fez muita gente abrir mão dos prazeres mundanos. Com todo o seu Tânia, com todo o misticismo, o hassidismo que você nos ensinou, você fez que inúmeras pessoas perdessem o apego pelo material, pelo dinheiro, pela comida, pelos prazeres materiais mundanos. Então você mereceria sim a prisão. Então, se é de uma maneira ou de outra maneira, você merece sim ir à prisão. Dona Miriam, bem-vinda e bem-vindos a todos que estão aqui nos acompanhando no Instagram, ou no YouTube, ou nos áudios, ou nas gravações, mas sinta-se acolhido e sinta-se que estamos aqui com cada um particularmente. Então, quando o Alter Rebbe escuta isso aqui do seu aluno predileto, ele falou: tá bom, próxima vez que eles vierem, eu estou aqui pronto para ir à prisão. Logo depois de alguns dias, vieram os guardas e prenderam o Alter Rebbe. Só que não foi uma prisão qualquer, para qualquer tipo de prisioneiro. Eles vieram como se o Alter Rebbe fosse o pior prisioneiro da Rússia, da União Soviética. Que fosse o pior, porque eles vieram com a carroça preta, a carroça que era para os piores prisioneiros políticos, assassinos e chefes de máfias e assim por diante. Chegou a carroça preta, que as pessoas já vendo aquela carroça preta se aproximando, já dava muito medo para as pessoas. E o Alter Rebbe, ele entra na carroça. Guardas sentados na frente, super armados. Guardas sentados do lado dele, que era uma carroça que tinha dos dois lados para sentar. E era assim para amedrontar o prisioneiro. E ele se despede da família e vai embora. Durante a viagem, que demorou várias horas, o Alter Rebbe, ele vira para os guardas e ele questiona se alguém
já voltou vivo após ter feito essa ida com a carroça preta? Eles responderam para o Rebbe, sim. Alguns poucos já voltaram vivos. E o Rebbe deu um suspiro, se acalmando, porque isso deu para ele uma esperança, um bitachon maior em Deus, que ele ia voltar são e salvo. Antes que o Alter Rebbe ele saiu de casa, ele vira para os alunos e ele pediu para que enviassem essa carta imediatamente para o seu grande amigo, consogro, que os netos, na verdade, se casaram, o Rab Levi Yitzhak de Berditchev, o grande líder da cidade de Berditchev, para que o Reb Levi Yitzhak rezasse por ele, rezasse pelo bem-estar do Alter Rebbe. Então os alunos pegaram essa carta e correram de Yosna até Berditchev, não sei exatamente qual a distância, mas não era nada perto. E quando eles chegaram na presença do mestre do Reb Levi Yitzhak, eles estavam desesperados, assim, sem fôlego, e chorando, e deram a carta para o Reb Levi Yitzhak. O Reb Levi Yitzhak viu, e ele pergunta para os colegas, qual é o nome da mãe do Alter Rebbe? O nome dele, todos nós sabemos, Shneor Zalman, mas qual é o nome da mãe dele? Porque para pedir por saúde, para pedir por perigo, por qualquer tipo de situação de necessidade maior, você pede o nome da mãe, filho da mãe. Só que eles não sabiam, ou que esqueceram naquele momento do desespero, eles esqueceram o nome da mãe do Alter Rebbe. E o Rebbe Levi Yitzhak, ele fez o seguinte, ele pegou um Chumash, um livro da Torá, e ele abriu aleatoriamente. E caiu bem na Parashá de Miketz, que é a história da semana que vem. A história do José no Egito. E quando que estavam com fome em Israel, em Canaã, então Yaakov vira para os filhos para que fossem para o Egito, para rezar, para que fossem para o Egito comprar comida para trazer para Israel. Então Yaakov, ele vira para os filhos, ele fala, eu vejo que yesh shever bemitzrayim. Eu vejo que tem comida no Egito. Só que a palavra shever, você também pode dizer, eu vejo que tem esperança no Egito. Então isso já foi uma mensagem que ele estava descrevendo essa ideia que há esperança, há uma salvação para o Alter Rebbe. E ele falou shever, a palavra shever, shin, beit, reish, significa, é o acróstico de três palavras, Shneor ben Rivka. Shneor Zalman, filho de Rivka. Daqui que ele descobriu que o nome da mãe dele era Rivka, Rebeca. E realmente o nome da mãe dele era Rivka. E nós rezamos sempre o nome da mãe, porque a mãe é o útero materno, o útero judaico, isso para judeus. Para não judeus, quando quer pedir uma bênção, uma brachá, você fala o nome do pai, e não o nome da mãe. Então aqui eles já descobriram o nome do Shneor Zalman ben Rivka, e aqui o grande líder da época, o grande Rab Levi Yitzhak de Berditchev, estava abençoando então dessa maneira o Alter Rebbe. Entre parênteses, daqui existe também esse costume, que aliás acabei de fazer faz 5 minutos com um casal que precisavam de uma brachá para comprar um apartamento ou não comprar um apartamento. Eles queriam uma brachá do Rebbe. Então eles escreveram uma carta e nós pegamos esse livro, Igeret HaKodesh, Igrot Kodesh, Cartas Sagradas do nosso Rebbe, e aleatoriamente eles abriram
nessa página. Colocaram a carta dentro, abriram essa página, e aqui veio uma brachá muito bonita para a compra do apartamento. Eles escreveram o nome deles, com o nome da mãe, pedindo uma brachá aleatoriamente, e Deus mandou essa mensagem dessa maneira. Então, isso aqui não é uma invenção nova, é algo que já existiu desde a época do Alter Rebbe, ou mais para trás, de abrir simplesmente um livro sagrado da Torá e ver uma mensagem, uma resposta para a dúvida que você está passando. Voltando para a nossa história. Havia um parente da esposa do Alter Rebbe, que ele se chamava Reb Israel Kozik. Israel, da cidade de Kozik. E esse Israel Kozik era um homem de negócios, e a roupa que ele vestia era uma roupa de alemão. E ele encontrou com o Alter Rebbe nesse momento que ele estava indo já em direção à carroça preta. E o Alter Rebbe vira para esse Israel e orientou que ele fosse para São Petersburgo com essas roupas de alemão, que seria uma camuflagem, e que ele ficasse lá durante todo o tempo que o Alter Rebbe estivesse preso. Tá bom? Só que, desde aquela época, já havia decretos antissemitas que judeus não podiam morar na capital, que os judeus não podiam morar em São Petersburgo. Para morar em São Petersburgo, você precisava ter documentos, um passaporte especial, que você era um homem ou que estava na política, ou que você era uma pessoa que fazia muitos negócios, então você tinha essa permissão especial, mas em geral os judeus não podiam morar por lá. Então esse Israel não tinha esses documentos. Então ele não tinha como viver em São Petersburgo, porque havia tantas restrições. Ele começou a falar com os colegas, o que eu faço, o que eu faço? O Rebbe falou para ir, mas eu não tenho como chegar lá, como entrar sem o passaporte. Então o colega dele falou, não tem problema, pega o meu passaporte. Seu nome agora, em vez de Israel, é outro nome, e você vai. Eu acho que naquela época não tinha foto, não tinha fotografia, não tinha foto do Rebbe, não tinha foto no passaporte, era só o nome da pessoa. Então, seu nome, em vez de Israel, agora é Yankov, será um outro nome. Tá bom? Ele sai de Liozna e viaja em direção a São Petersburgo. Em São Petersburgo morava já um grande Hassid do Alter Rebbe, que ele se chamava Reb Mordechai Lepler. Reb Mordechai Lepler. Então, quando Israel chega em São Petersburgo, ele vai direto em direção à casa do Mordechai. Ele falou, olha, ele chega lá com toda a roupa dele de negócios, roupa de um alemão. Ele fala, Mordechai, o que eu faço aqui? O Rebbe me enviou que eu viesse até aqui. O que eu faço? Com quem eu devo falar? O que eu devo fazer? E o Mordechai respondeu para ele, faz o seguinte, pega um cavalo e fica dando voltas ao redor da cidade de São Petersburgo. Ao redor da prisão, pela cidade toda, fica lá, andando para cá e para lá, ninguém vai te suspeitar, fica dando essa volta, que dessa maneira você vai cumprir a sua missão. E vamos deixar por enquanto os dois lá em São Petersburgo. Logo que o Rebbe foi preso, os alunos, os Hassidim, se juntaram e começaram a quebrar a cabeça o que nós podemos e devemos fazer pelo bem-estar do Rebbe, da família dele, e para ajudar na libertação do Rebbe. Então eles acabaram criando 3 grupos de como ajudar o Alter Rebbe. O primeiro grupo, ele precisava cuidar e suportar a família do Rebbe, porque o Rebbe foi preso
não tem mais família, não tem mais dinheiro para toda a família do Rebbe, para a esposa, para os filhos, para as noras, para os netos, que todos estavam dependentes dele. Então, para que eles não morressem de fome, um grupo estava responsável por essa questão da família particular do Rebbe. Um segundo grupo responsável para que a difusão do hassidismo, da mística, dos ensinamentos do Rebbe continuassem como que estavam antes da prisão e talvez até aumentar. Que eles seguissem dessa maneira, ensinando cada vez mais os ensinamentos do Tani e da Hassedut. E o terceiro grupo trabalhassem pela libertação do Rebbe. Isso era muito difícil, porque tinha muito antissemitismo. Muito antissemitismo. E era tão difícil que demorou dias e dias para que eles soubessem se o Alter Rebbe ainda estava vivo. Eles não tinham nenhum acesso na prisão, que era a pior prisão da época, para saber do bem-estar do Rebbe. Então, esse primeiro grupo, responsável para suportar a família do Rebbe, eles precisavam juntar muito dinheiro. Mas não só pela família do Rebbe, mas por tudo que fosse necessário para libertar da prisão. Se fosse necessário subornar, molhar a mão, que isso a gente conhece muito bem hoje em dia, mas naquela época já existia isso. Se fosse necessário pagar muito dinheiro pela liberdade do Rebbe, eles precisavam ter o dinheiro pronto. E o problema era que todo mundo era pobre. Todos os judeus eram pobres. Os judeus não podiam ter cargos especiais e trabalhos especiais. Então, esse primeiro grupinho, eles fizeram algumas regras e ordens para todos os discípulos, para todos os Hassidim, que cada Hassid fizesse um relatório detalhado de todos os seus bens, todas as suas posses, tudo que ele tem. Para que, se porventura fosse necessário esse dinheiro, eu sabia que essa família tem X, a outra família tem Y, a outra família tem Z e assim por diante. E o que dizem é que, por essa razão, que Chabad, entre todos os Hassidim, as linhas hassídicas do mundo, Chabad é o único que não usa um keter no talit. No talit, que nós usamos na reza, vocês já viram com certeza que tem muitos que no Shabat eles usam com uma coroa de prata. É toda uma tiara de prata sobre o próprio talit. Muito bonito. A única linha hassídica que não usa isso é a nossa linha, a linha do Chabad. Por que isso? Por causa dessa situação e desse aperto financeiro, eles decretaram que todos os Hassidim tirassem a sua prata do seu talit, vendessem a prata para que eles tivessem o dinheiro disponível se fosse necessário. E depois disso, nunca mais voltamos a usar talit com essa coroa de prata. Na prática, eles não levaram, não foi usado esse dinheiro público, não foi usado esse dinheiro que as pessoas deram seus relatórios, mas isso já demonstrou a dedicação total ao Rebbe, ao amor e o desespero que todos tinham pela situação de apuro que o Rebbe estava passando. Eles também acabaram anulando qualquer casamento que fosse futuro, que ainda não foi marcado, ou aqueles que já tinham sido marcados, que fosse um casamento petit comité só de 10 pessoas, sem festa, sem grandes danças, com um prato só de comida, acho que até sem carne, para fazer só o casamento mínimo e parar por aí. Decretaram jejum para que todo mundo fizesse jejum de segunda a quinta. E aqueles que pudessem, que jejuassem a semana toda. E alguns até fizeram, durante 6 dias da semana, os seus jejuns. No caminho da prisão,
O Alter Rebbe está naquela carroça preta, puxada pelos cavalos, e já era sexta-feira de tarde. E o Alter Rebbe, ele vira para os guardas e ele pergunta e pede, olha, está chegando o Subota, o Shabat está para entrar, e eu gostaria muito de guardar o Shabat, como que eu sempre fiz, de parar a carroça e não viajar do Shabat, porque no Shabat você não pode viajar de carro, de carroça, você não pode viajar. E os guardas gargalharam e deram uma bronca nele e falou: você está louco? Você é um prisioneiro, como que você está dando ordens para a gente parar a carroça e ficar aqui parado 24 horas? Na sequência, a roda quebrou. O eixo da roda da carroça quebrou. Eles estranharam, chamaram lá o mecânico de carroças mais perto, até que ele chegou. Ele arrumou o eixo da roda e a viagem continuou. Passam mais alguns minutos e um dos dois cavalos morreu. Eles estranharam mais ainda, não tinha como continuar na viagem sem um cavalo. Foram até o vilarejo mais próximo, compraram 2 cavalos para que corressem mais com pressa até a prisão. Só que os cavalos travaram. Os cavalos não saíram do lugar. E nesse momento os guardas entenderam que o problema aqui, que quebrou o eixo da roda, e que morreu um cavalo, e os cavalos não estão andando, é por causa que o prisioneiro aqui, ele é um homem muito santo, e que ele tem poderes mágicos para fazer tudo acontecer. E eles falaram, tá bom, então vamos parar no Shabat, vamos então parar aqui na cidade mais próxima. E o Rebbe falou, não, o sol já se pôs, o Shabat já está entrando, e agora já era. Vamos parar aqui no meio da floresta. E eles falaram, o Rebbe falou, podemos sair aqui da avenida principal, da estrada principal, e vamos entrar aqui no mato, na floresta, e é ali que vamos passar 24 horas. E o Rebbe ficou lá 24 horas, o Shabat inteiro, naquela floresta, com todos os guardas ao seu redor. Anos passaram, só abrindo parênteses, anos passaram e perto desse local tinha uma cidade que virou uma cidade muito racídica, muito Chabad, que era a cidade de Nevel. Nevel. Tem muitas músicas que vieram dessa cidade de Nevel. E um dos velhos anciões da cidade, ele sabia exatamente, e se sabe até hoje, onde que o Alter Rebbe parou naquela floresta. Porque toda floresta não é florida, não tem nada, mato. E aquele local onde o Rebbe parou, tem flores, tem uma árvore super caprichada, super bonita, e tinha essa tradição, e que tem até hoje, que eles sabem exatamente onde foi esse local, onde que o Rebbe ele parou naquele Shabat inteiro. Finalmente, o Rebbe ele chega na prisão, e aquela prisão era uma fortaleza com muralhas enormes ao seu redor, só que essa prisão era numa ilha isolada, com segurança máxima, como que tem outras prisões com segurança máxima que fica numa ilha, como aquela super famosa dos Estados Unidos. Então, tinha várias muralhas com várias proteções, porque a segurança era máxima. E muitas das celas ficavam ao redor dessas muralhas. Só que um detalhe, não havia janela. Nem com grades não havia essa janela. Ou seja, os prisioneiros ficavam num quarto, num solitário, como se fosse solitária, sem saber se é dia, se é noite, se é frio, se é calor.
eles estavam lá totalmente isolados. Isso era para pressionar e para fazer o prisioneiro pirar. Quando você não sabe o horário, imagina, hoje a gente tem celular, a gente tem relógio no pulso, eu não tenho porque eu não gosto, mas você tem que saber exatamente o horário do dia e da noite, porque senão você fica maluco. Mas o Alter Rebbe lá na prisão, ele não ficou maluco nessa cela. Ele sabia exatamente o horário que era. Ele sabia exatamente que horário era, porque ele enxergava nas mudanças dos horários espirituais, como falaremos mais adiante. O problema era que o governo russo não sabia o porquê o Rebbe foi preso. Não sabiam qual que foi o crime dele. Eles não tinham ideia do que significavam os mitnagdim, os do contra, os opositores ao movimento racídico, se são dois judeus brigando e um delatando o outro, não estavam entendendo nada. Só sabiam que, que ele mandou dinheiro para Israel e talvez poderia ser para o governo turco, e isso seria contra a Rússia. Mas nada disso. E eles também não sabiam que o Rebbe era o Rebbe. Não sabiam que o Rebbe era esse gigante no mundo judaico. Eles simplesmente receberam uma carta de um desses do contra, dos Mitnagdim, que o Alter Rebbe mandou dinheiro para os turcos. Então, ao ser levado para Petersburgo, o Rebbe ele ficou numa dessas celas secretas nessa fortaleza da prisão que se chamava, ou que se chama, que existe até hoje, Petropavlovsk. Petropavlovsk. Se você estiver por lá, ainda dá para visitar essa prisão. Durante 7 semanas, e exatamente 53 dias, ou 52 dias, o Rebbe ficou detido lá. Nas primeiras 3 semanas, ele estava numa cela estritamente vigiada. Totalmente diferente das outras, que era destinada aos piores traidores da mãe Rússia. Então, essa que era a grande acusação contra ele, que ele traiu o Império Russo, porque ele mandou dinheiro ao sultão da Turquia. Depois dessas 3 semanas, ele foi transferido para um lugar mais confortável, nessa mesma fortaleza, mas não tinha todas as restrições que havia no começo. Durante a sua estadia nesse inferno, ele teve várias visitas muito especiais. A primeira visita que veio ao encontro do Rebbe era o ministro da cultura da Rússia. Ele entra na sala do Rebbe, porque era tipo um interrogatório para saber quem é esse fulano, o que ele está fazendo aqui. E sendo que ele era o ministro da cultura, era uma pessoa muito culta, muito inteligente. Ele ouviu falar que aqui tem um homem que conhece toda a Torá, e toda a ciência, e toda a matemática, e toda a medicina, e toda a astrologia, e todas as constelações, e tudo. Então, deixa eu ver quem é esse homem. E esse ministro da cultura, ele conhecia a nossa história, ele conhecia a Torá. Ele entra na cela do Alter Rebbe e ele pergunta para o Rebbe, eu estava lendo a história de Adão e Eva no paraíso, e depois que eles comeram do fruto proibido, a Torá descreve que Deus vira para Adão e Eva e pergunta para eles, Ayeka, onde está você? Onde você está? Porque eles estavam escondidos atrás da folha de tamareira, porque eles perceberam que eles estavam nus.
Então Deus vira para Adão e pergunta: Ayeka, Aye, Efata, onde você está? Fala, o que significa isso? E o Alter Rebbe, ele trouxe a explicação básica do Rashi, que é o comentarista básico da Torá, simples, que ele interpreta porque Deus ele queria começar uma conversa com eles. Em vez de falar, o que você fez? Você comeu do fruto proibido? Você merece a morte? Ele começou um papo assim, um papo furado. Falou, onde você está? Por que você está se escondendo? O que você fez de errado que você está se escondendo aí atrás do arbusto? Será que você fez alguma coisa de errado? Como que a gente fala com as crianças? Então, o ministro falou, essa explicação eu já conheço. Eu quero saber qual é a tua explicação, Rabino. E o Alter Rebbe vira para ele e fala, você acredita em Deus, no Criador? Falou sim. Você acredita no Ashgaha Pratit, na providência divina particular? Ele falou sim. Você acredita que a Torá é de Deus? Ele falou sim. Você acredita que a Torá é eterna e verdadeira? Falou sim, eu acredito. O Rebbe vira para o ministro e fala, Ayeka, onde você está, é uma mensagem eterna, para sempre, até hoje, e neste momento, e neste local, nessa prisão, para mim e para você, ministro da Cultura. Deus está perguntando para você agora onde você está na tua vida. O que você está fazendo da tua vida? E o Alter Rebbe, ele fala naquele momento para o ministro que Deus está perguntando para você, porque você viveu X anos, e ele acerta na mosca a idade do ministro, X dias e X horas, o que você fez da sua vida todos esses anos, dias e horas? E o cara caiu para trás, assustado, que o Alter Rebbe acertou exatamente a sua idade e os dias de vida. Na prisão, não dava nada para o Alter Rebbe. Nada. Ele tinha tudo o que ele precisava. Porque ele pôde levar seus livros, ele tinha roupa para Shabat, ele tinha comida mínima do seu mestre, e o mestre do seu mestre, o Baal Shem Tov e o Maggid Mezrich. Os dois vieram visitá-lo na prisão. E os dois vieram não de alma, eles vieram de corpo. Já haviam falecido os dois. Os dois vieram de corpo na prisão para ver o Alter Rebbe. A tal ponto que quando, anos atrás, algumas décadas atrás, essa prisão foi visitada e o Rebbe anterior perguntou qual era o tamanho do quarto. Se cabia uma pessoa ou 3 pessoas. Porque o Baal Shem Tov e o Maggid vieram visitá-lo de corpo e alma naquela prisão. E naquele encontro máximo, o Alter Rebbe pergunta para o Baal Shem Tov, falou, Rebbe, mestre, qual foi o meu pecado? O que eu fiz de errado? Porque eu mereço estar aqui? E o maior sofrimento dele era que todos os teus ensinamentos, mestres, está travado, porque eu estou preso aqui. E o Alter Rebbe, ele disse, o Baal Shem Tov explicou para ele que houve um decreto espiritual contra você. Porque você começou a difundir os nossos ensinamentos de uma forma tão aberta, ampla, tão abertamente para todos, que houve um decreto espiritual, uma acusação espiritual contra a tua pessoa, contra os teus ensinamentos. Então foi decretado que você fosse preso. Então, o Alter Rebbe, ele vira para os mestres e ele pergunta, bom, então se eu sair daqui, quando eu sair daqui, eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de difundir o hassidismo. E daí o Baal Shem Tov fala para ele, agora que você já começou, continue. E continue muito mais.
e difunda muito mais os ensinamentos da Hassedut pelo mundo todo. Porque na hora que você sair, significa que você tem o carimbo e a permissão dos céus para você continuar com as suas atividades. Em outras palavras, o fato que ele foi preso aqui por uma acusação terrestre foi uma marionete, uma consequência de uma acusação espiritual. Então, voltando ao que eu estava falando antes, o Rebbe na prisão ele tinha de tudo. A parte espiritual, conhecimento, estudo, reza, comida. Então ele tinha o grande mérito. E ele estava muito feliz, com muita êxtase, de estar neste local fazendo essa missão, porque é assim que o mestre disse para ele, o Baal Shem Tov disse isso aqui para ele. Então, voltando para a história do ministro, o Alter Rebbe disse para ele Ayeka. Então, essa mensagem do Ayeka ajudou muito ao Alter Rebbe. Esse ministro acabou ajudando muito o Alter Rebbe. E quando ele estava saindo da cela, ele vira para o Rebbe e pergunta: o que eu posso fazer pelo senhor? O que eu posso fazer para ajudá-lo em fazer a tua missão, em trazer Deus para o mundo para que você possa sair da prisão? Rapidinho, só para concluir essa parte dessa história, os Hassidim em São Petersburgo queriam saber se o Rebbe estava vivo. E tentaram subornar para cá e para lá e nada adiantou. Então esse ministro da cultura perguntou para o Rebbe: o que eu posso fazer pelo senhor? E o Rebbe falou: diga para os meus alunos que eu estou vivo. Como eu vou reconhecer os teus alunos? E ele falou: tem um que se chama Israel Kozik, que está vestido como um alemão e ele está girando pela cidade. Vai lá e fala com ele. E ele realmente encontrou com Israel e perguntou para ele: qual é o teu nome? E ele falou o nome que estava no passaporte falso, no documento falso. E o ministro vira para ele e fala: seu mentiroso. E ele saiu correndo. O Israel saiu correndo e foi encontrar com os colegas. Ele falou: olha, encontrei um fulano lá, um ministro, uma pessoa importante, perguntou meu nome, o que eu faço? E eles falaram: próxima vez que você se encontrar com ele, fala seu verdadeiro nome e vai junto com ele. Foi isso que ele fez. No dia seguinte, ele se encontrou com esse ministro, ele falou: meu nome é Israel, e ele fez um sinal para que ele fosse atrás dele. Ele foi atrás do ministro, ele entra numa casa, ele sobe no segundo andar e ele joga do segundo andar, assim, sem querer, querendo, para que ninguém suspeitasse, soubesse de qualquer coisa, um papelzinho, um manuscrito. Ele viu que aquele papelzinho era um manuscrito do próprio Rebbe. E ali estava escrito Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. E com isso ele entendeu, e todos os alunos entenderam que era o Rebbe que estava lá preso. E ele estava vivo. Durante vários dias o Rebbe não comia. E começaram a pensar que ele talvez estava fazendo hunger strike, né? Greve de fome, porque é um prisioneiro político, etc. Talvez ele quer se suicidar, talvez por isso que ele não está comendo. E perguntaram: por que você não está comendo? Ele falou: porque não é kasher. Eu não posso comer, não é kasher. Então os guardas começaram a bater no Rebbe e começaram a forçar o Rebbe. Pegaram a comida, viraram ele de ponta cabeça e começaram a enfiar comida na boca dele. E ele se recusando, e começou um barulho muito grande, um tumulto dessa situação toda, e bem naquele momento, aquele ministro, ele passa na frente e falou: para, o que vocês estão fazendo com esse homem santo, um homem justo? Vocês não podem fazer isso. Você não pode tratar esse homem tão especial dessa maneira. E ele perguntou para o Rebbe: por que você não está comendo? E você não deveria, pela lei judaica, você não precisaria se sacrificar, morrer, para não comer kasher, como eu falei numa das aulas, que não faz parte das 3 situações que você deveria morrer. E o Rebbe falou: não é kasher, eu não vou comer. Vai na casa do Mordechai Lepler, que mora aqui, não toca na comida, e daí eu vou comer. Ele foi em direção ao Mordechai, ele falou: eu preciso comprar comida kasher de você. Falou: para quem? Falou: não importa. E eles entenderam
que com certeza era para o Rebbe. E ele fez uma compota, acho uma compota de maçã talvez, e debaixo, no fundo da travessa, o Mordecai escreveu uma mensagem secreta. Quem é? O Alter Rebbe comeu, só que ele deixou no raso da travessa um pouco mais de compota. E falou, esse é o nosso costume, que eu não como até o final. E ele respondeu lá, Shneur Zaman Ben Rivka, o nome dele. Então isso são algumas histórias, o início das histórias da prisão do Alter Rebbe, e se Deus quiser, daqui 2 dias teremos a continuação dessas histórias. Uma boa noite para todos.